Fala galera, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar referente a um assunto aí que eu fiquei uns dias de boa. Eu estava tentando gravar vídeo todo dia, praticamente um vídeo por dia, mas eu entendi que a gente tem que dar uma pausa em algumas coisas. Você tem que ter pequenas pausas em tudo que você for fazer, porque senão, se você exige muito de você, isso pode acabar te fazendo mal. Óbvio que quando você está fazendo algo, construindo algo, você precisa colocar velocidade naquilo, intensidade. Mas é muito importante a questão de você saber momentos de descanso, momentos de dar uma pequena pausa para você voltar a pôr velocidade e intensidade naquilo que você está construindo. Eu falo isso que nas vezes que eu passei algumas horas, né, madrugadas estudando, trabalhando, chegava momentos em que eu estava no modo automático, já não estava aprendendo muita coisa, e eu entendi que era muito importante eu pausar às vezes, descansar um pouco, tomar uma água, respirar, para poder voltar àquele momento de concentração. Isso também eu percebi na academia, é importante. Você pode ver, por exemplo, atletas naturais. Normalmente eles treinam 3, 4 dias na semana. Diferente de um cara hormonizado que pode treinar os 7 dias na semana porque a recuperação muscular dele é outro nível. Então não se compara. E eu era o tipo de pessoa que eu queria treinar 7 dias na semana. Gosto de treinar, gosto de puxar ferro. Mas mesmo treinando 7 dias por semana, eu percebi que não estava tendo muito resultado no ganho de massa magra, meu peso não subia. E eu não via muita diferença no espelho. E aí eu comecei a intercalar e colocar de 2 a 3 dias de descanso na semana, nessa parte de treino. E aí foi quando eu comecei a obter melhores resultados. Eu comecei a ver meu corpo desenvolver mais, porque se você treina pesado, com intensidade, se você treina 2 dias seguidos pesado, no terceiro você já vê que sua força não está mais a mesma. Então você não consegue treinar pesado durante 3, 4 dias seguidos. Normalmente 2, no máximo 3 e aí você descansa. Porque no terceiro dia você já vê que sua força já não está mais a mesma coisa. Se você realmente treina pesado, se você consegue treinar todos os dias da semana é porque você treina fofo. Então você já fica ciente disso. Se você treina todo dia e você acha que tá pesado, não tá, você treina fofo. Porque se você realmente treinar pesado, no seu terceiro dia você já vai estar cansado. E o treino não vai ser a mesma coisa. Então você vai ver a necessidade de você descansar. E eu percebi que isso, em tudo na vida, a gente precisa ter as pequenas pausas, né? Os pequenos momentos de descanso. Eu falo porque eu estava agora gravando praticamente um vídeo por dia. E aí tava deixando bem exausto, até porque é muito conteúdo, tem que ficar sempre procurando, pesquisando, tendo ideias para essas coisas. Mas aí eu vi que, eu preciso dar uma pausa, descansar um pouco, e aí eu volto com intensidade de novo. Então tenha isso em mente. A importância de você saber momentos de dar pausa na sua vida, momentos de descanso. Seja no trabalho, nos estudos, na academia, na criação de um negócio, em qualquer área da sua vida, você tem que pôr intensidade e velocidade. Porém, você não pode se esquecer dos momentos de dar pausa e de descanso, porque isso é importante. Você não é um robô. Entenda isso. Você não é um robô que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você é um ser humano. Você precisa de pequenas pausas e momentos de descanso. Senão isso pode até te afetar na sua saúde, tanto física quanto psicológica, e te fazer mal. E antes que alguém pergunte por que eu não tô lá fora gravando, porque o cenário é bem mais bonito, tá ventando bastante aqui, tá sol, mas como eu sempre reclamo do vento, aqui venta bastante. Como eu uso fone de ouvido como microfone, às vezes não fica muito bom por conta do vento, porque sempre acaba pegando um pouco do vento. Então eu vim gravar aqui dentro do quarto, que tá mais silêncio, mais quentinho, de boa. Mas voltando ao que interessa, saiba a hora de você dar uma pausa ou de você descansar. Isso é extremamente importante em tudo que você faz. Seja você está estudando para passar na faculdade, numa prova, na questão de treino, você tem que saber que se você é natural, você precisa mais do que nunca descansar, porque é durante o descanso que sua musculatura cresce, é durante o descanso que o seu músculo evolui. Não é enquanto você está treinando, enquanto você treina você está estressando o seu músculo, mas é no momento de descanso que ele cresce. Seja no trabalho, quando você passa horas trabalhando, construindo algo, você tem que se dar esse momento de descanso, esse momento de pausa, onde você para, respira, se recompõe e aí as ideias começam a fluir
de forma mais natural e aí você volta de novo com mais intensidade, mais velocidade. Mas você precisa desse descanso. Junto dos momentos de descanso, você precisa ter as pequenas vitórias, né? Você precisa aprender a comemorar suas pequenas vitórias. Seja, se você está, por exemplo, se você está fazendo dieta, uma dieta bem regrada, está treinando pesado, está se alimentando bem, bebendo água, e você perdeu uma quantidade de quilos que você queria ali, você viu que seu corpo está mais estético, está mais bonito, você pode se dar o luxo de comer um lanche, de comer um chocolate, algo do tipo. Então você tem que saber se presentear nas pequenas vitórias que você alcança. Porque aí sua mente vai entender que sempre que ela alcançar um objetivo, ela vai ter um pequeno presente ali. Então sua mente ela entende que ela vai colocar muita velocidade, muita intensidade, esforço naquilo, em prol de você obter aquela pequena recompensa. Então são duas coisas muito importantes. Você saber o momento de você pausar, de você descansar, né? Você tirar um momento de repouso e de você saber comemorar suas pequenas vitórias. São duas coisas importantes para que você consiga ter equilíbrio na sua vida. Porque quando você está disposto a construir algo que você coloca muita intensidade, que você perde horas trabalhando, estudando, algumas áreas da sua vida elas vão ter um desequilíbrio, isso é normal, mas isso faz parte. Mas você precisa tentar equilibrar o máximo possível para que isso não te afete e não te faça mal. Porque se você não ter o seu momento de descanso, seu momento de repouso, você vai viver como muitas pessoas vivem, por exemplo, em São Paulo. Eu falo porque é onde eu moro, onde eu vivi muitos anos trabalhando de CLT, pegando um ônibus lotado e trem lotado. E as pessoas, elas vivem no modo automático no qual elas vivem estressadas, elas vivem numa correria e aquilo ela não se dá conta. Por quê? Porque ela vive numa intensidade e ela não para comemorar uma pequena vitória. Ela não para um momento para descansar, para repousar. Eles vivem no modo automático. Então as pessoas vivem numa correria sem fim. Elas não param para conversar. Elas não estão sempre estressadas. Nunca, se você precisa de uma ajuda, ninguém está disposto a te ajudar. É mais ou menos assim que funciona o ritmo de São Paulo. Quem mora lá, trabalha, pega trem, pega ônibus, sabe exatamente do que eu estou falando. Mas isso meio que vai te matando aos poucos na questão de saúde, sua saúde física, sua saúde psicológica. Só que as pessoas não têm noção disso. De que ela tá meio que danificando o corpo dela aos poucos, mas ela não percebe. Ela só vai se dar conta disso quando realmente dá ruim e ela vai para no hospital e o médico fala assim, peraí, você tem que descansar um pouco, repousa um pouco aí. Seu corpo precisa de descanso. É somente nessa hora que a pessoa se toca que ela vê que, poxa, eu tava em intensidade, tava fazendo as coisas sem pausa, sem repouso e deu ruim. É só nessas horas que as pessoas se tocam da necessidade, da importância de você ter momentos de descanso, momentos de repouso, para que você consiga voltar com intensidade e velocidade naquilo que você estava fazendo. Então, não se esqueça, o que você for fazer, você tem que colocar intensidade e velocidade, mas tem que saber a hora de descansar, a hora de repousar, para você voltar com mais intensidade e mais velocidade, e não se esquecendo de comemorar suas pequenas vitórias. Isso é extremamente importante. Saiba a hora de descansar, saiba a hora de repousar, saiba comemorar suas pequenas vitórias. Fechou? É isso, tamo junto.